Meus irmãos, a paz do Senhor. Alegria poder estarmos aqui para ouvir o Senhor falando aos nossos corações através dos louvores e saber que este lugar ele dispõe da presença santa, bendita do nosso Senhor. E nós vamos continuar fazendo tudo quanto o Senhor nos ordenou até que Ele venha. E esse culto, ele, talvez na observação dos irmãos, esse culto ele está girando em torno exatamente disso. É um culto escatológico, né? Desde o começo do culto nós estamos vendo o Senhor direcionando dessa forma, dessa maneira, os textos, os louvores que foram cantados sempre foram neste sentido de que nós devemos nos ater à volta iminente de Jesus Cristo. E eu sei que Ele está às portas e o importante diante de todas essas coisas é estarmos preparados. Portanto, eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações, que se encontra em Mateus, capítulo de número 16. Os irmãos, por favor, fiquem de pé para lermos esse texto das Sagradas Escrituras que nos diz assim. São Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. São Mateus 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Palavra de Jesus Cristo. Na admoestação dos discípulos, o Senhor, Ele, nesse texto, deixa claro que todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Uma palavra importante. De fato, irmãos, eu acredito que é também do conhecimento dos irmãos que, até pelo fato das mudanças da sociedade, vocês devem ter percebido o grande anseio, o anseio geral das pessoas em acompanhar a vida de famosos, a vida até de pessoas que de fato têm uma importância que pode contribuir, cooperar com a vida de outras pessoas. Eu me lembro que eu até ri muito. Aconteceu há muito tempo atrás, talvez não muito, mas há uns 5 anos, que o jogador de futebol Neymar, ele machucou o dedo mindinho. Ele machucou o dedo mindinho e ficou fora de uma partida de futebol importante, não sei se é a seleção brasileira. E a minha irmã chegou lá em casa e disse, e eu achei interessante ela dizer isso, eu fiquei triste porque ele ficou fora. Eu até mandei uma mensagem lá porque eu sigo ele. E eu ouvi aquilo e eu sorri. Porque nessa questão de acompanhar a vida, Rebeca, nessa questão de acompanhar a vida das pessoas, seja pelas redes sociais, as pessoas elas absorvem a ilusão, a falsa ilusão de que elas são íntimas, de que elas conhecem.
Eu me lembro que nós estávamos no estado do Pará e aí o Daniel e Samuel ia cantar. E aí a Keila fez de tudo que a gente fosse porque ela gosta. E nós fomos ver Daniel e Samuel cantando. E ela ficou bem na frente, bem próximo do púlpito. E eu olhava para ela e via que ela estava olhando para os cantores cantando, mas que parece-me que ela tinha a ideia de que ela conhecia aquelas pessoas, de que aquelas pessoas conheciam ela. E isso, de fato, é gerado na mente das pessoas. As pessoas se envolvem tanto no fato de seguir as outras nas redes sociais que elas imaginam que elas são íntimas e que elas têm alguma coisa a ver com a vida daquelas pessoas, ou que aquelas pessoas têm alguma coisa a ver. Agora, o interessante nessa realidade, pastor Hudson, é que geralmente as pessoas que decidem seguir as outras, elas seguem por algum motivo aparente que chamou a atenção delas e que foi fator motivador na decisão dela de seguir, de acompanhar os passos daquela pessoa. Destaco aqui algumas possibilidades. Às vezes, as pessoas seguem as outras pela sua aparência de prosperidade. Essa pessoa, ela é uma pessoa exemplar no que tange à prosperidade. É uma pessoa que se enriquece, é uma pessoa que tudo que faz dá certo, é uma pessoa que mostra aquilo que ela tem, aquilo que ela adquire, é uma pessoa que vem crescendo, alavancando a sua vida financeira. E geralmente essas pessoas dão cursos, dão palestras a respeito de como prosperar, de como crescer, e contam nas suas palestras histórias motivacionais que levam as pessoas a viverem entusiasmada, viver desejando ardentemente a prosperidade. Outras seguem pela aparência física, porque notam e percebem que essa pessoa de alguma forma tem uma boa aparência física, seja ela masculina ou feminina, um belo cabelo, pessoa que posta foto constantemente nas redes sociais e que as pessoas se encantam com isso. Olha que cabelo, olha que aparência. Elas comentam entre si, os seguidores comentam entre si a postura, o lugar onde a pessoa está, e essas pessoas arrastam multidões. Milhões de pessoas seguem, estão acompanhando os passos cotidianamente, comentando e divulgando, compartilhando a todo tempo tudo o que aquela pessoa faz. Agora, veja, observem isso aqui, por favor. Os seguidores, eles não se preocupam com a questão do caráter. Eles não têm preocupação com relação ao caráter da pessoa. Eles seguem e desejam fazer, realizar aquilo que a pessoa está fazendo. O caráter da pessoa é outra coisa, totalmente distinta. Não interessa com o que essa pessoa está envolvida, não interessa o que essa pessoa está fazendo no momento obscuro da sua vida. Isso é de menos importância. O importante é que você esteja acompanhando detalhadamente tudo que ela está fazendo. Vez por outra, elas são surpreendidas, os seguidores são surpreendidos com escândalos. Vez por outra, o que se vê são os seguidores decepcionados porque descobriram algo que eles não sabiam e agora ela se encontra frustrada, desanimada, porque foi decepcionada pelo seu ídolo, por aquele ou por aquela que ela seguia. E isso aí vai tanto do campo da
informalidade quanto da formalidade. Isso se dá tanto ao mundo lá fora, quanto aqueles que são seguidores de pessoas que também no mesmo contexto, no mesmo bojo evangélico, cristão, estão da mesma forma sendo seguidos e acompanhados. Os seus seguidores endeusam, passam a confiar, depositar a sua confiança nessas pessoas. Logo, pastor Hudson, o que eles dizem vira regra, o que eles fazem vira lei, independentemente daquilo que a Bíblia diz. Quem é você, rapaz, para questionar o fulano de tal? Eu sou seguidor dele. Ora, na verdade, talvez conceituando aquilo que a pessoa está dizendo, nós não temos autoridade para questionar, porque uma coisa é questionar a pessoa que você é, e uma coisa é questionar aquilo que você diz. Aquilo que você é questionado por Deus, porque Deus há de tratar com cada um de nós independentemente. Mas aquilo que você fala, você deve ser responsabilizado exatamente por aquilo que você diz. E aí entra o julgamento daqueles que de fato ainda mantêm-se comprometidos com a obra de Deus. Aí entra o questionamento daqueles homens que Deus separou, que Deus tem guardado para um propósito especial nas horas finais da igreja. E quem são esses homens? Quem são essas pessoas que têm a autoridade de Deus para questionar aquilo que os falsos profetas estão dizendo e estão falando? Quem são esses homens? Eles têm nome de envergadura, eles estão na mídia, eles estão aí arrastando seguidores de um lado para o outro. Nem sempre. Alguns desses homens estão no anonimato, conservados por Deus. Vocês devem recordar, pastor Hudson, quando Elias estava se queixando diante de Deus, e ele disse: Senhor, somente eu fiquei de profeta em Israel. Ora, somente eu estou aqui, Senhor, em meio a todo esse burburinho, em meio a toda essa aflição. Somente eu, Senhor, estou aqui para confrontar o rei Acabe e a Jezabel. O Senhor teve que chamar David, o profeta Elias, num particular, e disse: olha, profeta, deixa eu te dizer, ainda tem 7.000 que estão escondidos numa caverna. Ele estava dizendo: tem 7.000 que eu guardei e conservei no anonimato, que estão sendo alimentados à base de pão e água, escondidos por mim para o meu propósito. Eu acho interessante que depois dessa advertência, foi que Deus disse para o profeta Elias: agora vai, unge o rei, um novo rei, no lugar do rei Acabe. E escuta, eu escolhi outro profeta, que seria o profeta Eliseu, para profetizar no teu lugar. Aleluia. É interessante, é maravilhoso a palavra de Deus, porque o questionamento que nós temos deve estar embasado no que a Bíblia diz. Agora, eu quero que vocês atentem muito bem para isso. Observe, o grande campo que floresce, o grande campo que floresce, que cresce, de pessoas, David, que estão ansiando por uma palavra de autoajuda, é um campo muito vasto. É um campo, pastor Hudson, crescente, que a todos os dias se torna ainda maior, de pessoas que buscam uma palavra de entusiasmo, uma palavra de empolgação, uma palavra altruísta, uma palavra de autoajuda. Para todos os lados que nós olhamos, nós vamos ver sempre pessoas que vão estar choramingando, porque desejam uma palavra, porque anseiam por uma palavra. Agora,
É perceptível que essas pessoas não buscam uma palavra qualquer. Elas querem uma palavra específica, uma palavra de autoajuda, uma palavra de entusiasmo. Elas não querem uma palavra qualquer. Elas não querem, por exemplo, uma palavra de correção. Elas não querem, por exemplo, uma palavra de instrução, porque o seu coração só está aberto para receber uma palavra de entusiasmo, uma palavra de empolgação, uma palavra de altruísmo. Elas não querem uma palavra de correção, elas não querem uma palavra de instrução, elas querem uma palavra fraca que não vai poder mudar a vida delas. Por quê? A pergunta é essa, por quê? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque a sociedade de então é uma sociedade fraca. É uma sociedade de pessoas que não foram treinadas. É uma palavra de pessoas que não têm habilidade para suportar as adversidades. É uma sociedade que não tem estrutura para suportar os embates da vida. Portanto, elas não aceitam uma palavra de correção. Elas não aceitam uma palavra em onde tem envolvido um dedo profético para apontar para elas e dizer a você a pessoa com quem Deus está falando. Elas são meninos na fé, elas são pessoas fracas na fé, elas são pessoas pequenas na fé, que estão envolvidas com o seu próprio egoísmo, que não estão envolvidas com a obra de Deus de verdade. São pessoas enfraquecidas, é o que o texto está nos dizendo. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que quiser seguir após mim. É interessante essa palavra, seguir após mim. Se o pastor Hudson me disser: Sóstenes, por favor, siga, eu vou na frente, eu estou indo, venha Sóstenes após mim. Ele vai na frente e eu vou atrás. Aonde ele pisar, ele tira o pé dele, eu coloco o meu. Ele tira o pé dele, eu coloco o meu. Isso é seguir após Cristo. Ele está indo na frente e eu estou indo atrás. Quando ele tira o pé dele, eu coloco o meu. Quando ele tira o pé dele, eu coloco o meu. Ou seja, é esse o caminho e a trajetória. Maravilhoso. Agora perceba isso aqui. O que ele está dizendo: siga após mim. Tome a sua cruz. Aleluia. Tome a sua cruz. Foi muito bem cantado aqui pela irmã Laila. O hino que falava exatamente sobre isso. Sobre levar a sua cruz. O hino que a irmã Laila cantou foi interessante, que diz: tem uma cruz exatamente do seu tamanho. É isso, irmã Laila? Tem uma cruz exatamente do seu tamanho, do teu perfil, da tua estrutura, do teu exato tamanho. Isso é maravilhoso. Que glória, que maravilha é saber disso. Ora, David, veja só, tu um dia decidiu se entregar para Jesus Cristo. Foi assim, não foi? Tu decidiu se entregar para Jesus Cristo, levantou a tua mão em confirmação de que estava recebendo Jesus na tua vida. E quando decidiu aceitar Jesus Cristo, tu estava decidindo seguir após Ele. Aí Ele pegou e disse: então faz o seguinte, já que tu quer seguir após mim, toma a tua cruz e me siga. Aleluia. Glórias a Deus. Eu fico vendo pessoas que não aceitam, que não querem seguir após Cristo e levar a sua cruz. Eles querem seguir a Jesus, mas não querem levar a sua cruz. Eles querem dizer que estão seguindo Jesus, mas sem a carga da cruz, sem a responsabilidade da cruz. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa cruz, a cruz que nós levamos, ela tem muito a ver conosco, não é com os outros. Eu não posso olhar para o David e dizer: rapaz, tu é para mim uma cruz. Não, a cruz que o Hudson carrega tem muito a ver com ele, não com os outros. A cruz que você carrega tem muito a ver com a sua vida e não com a vida dos outros. O que o senhor está querendo dizer, pastor? É que os teus problemas são gerados dentro de você e por você mesmo, não é pelos outros, não é por causa dos outros. É um problema pessoal seu, é uma estrutura que você tem que lidar com ela para que você possa vencer, suportar, vencer e transpor essa barreira, essa dificuldade. Não tem nada a ver com a vida dos outros.
A tendência nossa é de olhar e dizer: a irmã Laine é uma cruz, é um peso para a minha vida. E Deus está dizendo: o problema não é ela, o problema é com você, é com a sua estrutura. Mude a sua estrutura, suporte o peso da sua própria cruz e continue seguindo a Jesus Cristo. E nós buscamos habilidades nas autoajudas da vida. Nós buscamos, pastor Hudson, nos fortalecer nas autoajudas da vida, treinando a nossa mente para tentar ser uma pessoa melhor, tentando treinar o nosso psicológico para tentar suportar e vencer e ser uma pessoa melhor. Deixa eu te dizer uma coisa: de fato, é possível, é provável que em algum momento a experiência de alguém possa servir para você. Você pode aprender. Você pode olhar para alguém e dizer: eu estou aprendendo com essa pessoa. Você pode olhar para alguém e dizer: essa pessoa me inspira. Você pode olhar para alguém e pode dizer: eu me alegro quando eu estou perto desta pessoa. Eu estou aprendendo. Mas saiba de uma coisa, e não se esqueça, por favor, disso: que a maior força que milita contra as nossas vidas é uma força poderosa, é uma força diabólica e do inferno, que por mais que essa pessoa seja uma boa influência para você, que por mais que essa pessoa de alguma forma contribua com você, ela não é capaz de defender você. Olhe para cá, ela não é capaz de treinar você. Ela não é capaz de dar qualidade para você. Ela não é capaz de dar estrutura para você. Essa pessoa que você considera uma boa pessoa, uma pessoa exemplar, ela não pode, David, te dar o poder. Ela não pode te dar a autoridade. Ela não pode te dar a capacitação. Ela não pode te dar a unção. Ela não pode te dar a graça. Ela não pode te dar o poder, a alegria de Deus. Só existe uma pessoa que pode nos dar. Só existe uma pessoa que é capaz de vencer essa força. Só existe uma pessoa que é capaz de destruir esse poder do inferno. Só existe uma pessoa que é capaz de destronar essas obras do diabo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que pode nos dar a autoridade, o poder, a unção e a glória para vencer as dificuldades. Aqui está. É Ele que está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. É Jesus que está dizendo. Você pode seguir quem você quiser, não é proibido. O pastor da igreja não proíbe. O dirigente da igreja não proíbe. O corpo ministerial da igreja não proíbe. Você pode seguir quem você quiser. Talvez, quem sabe, até sem olhar para o caráter da pessoa. Isso aí é um problema particular seu. Nós não vamos proibir. Nós não temos condições de proibir. A única coisa que nós podemos fazer é tocar a trombeta. Não é assim? A única coisa que nós podemos fazer é tocar a trombeta da palavra de Deus em tom de advertência e dizer para você o que é que você deve fazer, o que é bom você fazer. Agora, escute, nós não podemos proibir. Você vai fazer aquilo que você quiser, mas saiba de uma coisa: o único que pode realmente mudar as nossas vidas, o único que pode realmente transformar a nossa vida, o nosso ser por completo, é Jesus Cristo. Pastor Hudson, hoje eu falei algo para vocês e quero repetir aqui. Eu quero repetir o que eu disse aqui. É que o maior problema de servir a Jesus Cristo é que quando você descobre que está aprendendo, o Senhor diz: agora é game over. Acabou o jogo. Agora você vai vir. Eu estou chamando você. O problema todo é esse, é porque quando a gente acha que está aprendendo, aí chegou o fim do jogo para nós. Mas tem um problema. Tem um problema entre aqueles que estão aprendendo e aqueles que pensam que estão aprendendo. Existe uma franca diferença entre aqueles que estão envolvidos
com as coisas de Deus, e aqueles que acham que estão envolvidos com as coisas de Deus e estão envolvidos somente com as suas próprias coisas. Jesus, ele não estava envolvido com as suas próprias coisas, ele estava totalmente envolvido com as coisas de Deus. Vocês sabem muito bem que ele priorizou fazer a vontade de Deus a qualquer custo, a qualquer preço, mesmo que tivesse que passar pela cruz, como passou. Ele não recuou, ele não desistiu, ele foi fiel até a morte de cruz. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro diante dos seus tosquiadores e não abriu a sua boca, porque ele estava determinado a seguir aquilo que Deus estava dizendo, aquilo que Deus estava ordenando. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E é uma decisão, David, diária. Como é isso, pastor Sóstenes? Como é essa decisão diária? Tu compreende isso? Como é uma decisão diária? Não é uma decisão aqui agora. É amanhã de novo. E depois da manhã de novo. E depois de novo. Todos os dias uma decisão diária. Todos os dias. Porque a gente tem a ideia, pastor Hudson, principalmente nós dois que somos velha guarda, podemos dizer isso com alegria. Somos velha guarda. Nós somos tentados a acreditar que pronto, tomamos uma decisão e agora isso vai repercutir e durar o tempo todo. Não, todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. Prova então. Vocês se lembram o que está escrito lá em Apocalipse? Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora escute, é bem-aventurado aqueles que lavam. Não é aqueles que lavaram e nem tampouco aqueles que lavarão. É bem-aventurado aqueles que lavam, ou seja, todos os dias. Já piscou alguma coisa suja aqui? Deixa eu limpar. Passa, Senhor Jesus, aqui o teu sangue e limpa isso aqui. Limpa esse negócio aqui da minha veste, porque eu já estou vestido com a minha veste nupcial, esperando o noivo, e eu não posso me apresentar com uma veste suja, manchada. Ela tem que estar embranquecida, ela tem que estar limpa, e é por isso que eu tenho que me limpar todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias eu preciso me limpar, eu preciso estar com minha veste limpa. As pessoas são tentadas a acreditarem que porque estão vindo à igreja, estão com a sua vida transformada e pronto, e acabou. Não é assim. É todos os dias se levantando e dizendo: Jesus, eu quero permanecer com a minha veste limpa, seguindo ao Senhor com a minha cruz, carregando a minha cruz, porque tem uma cruz do teu tamanho. Tem uma cruz exatamente com o seu perfil, com o seu nome. E você não pode olhar. Ainda agora há pouco eu evangelizava uma irmã e dizia para ela, e falava para ela: olha, você é importante na casa de Deus, você é importante na obra de Deus. Siga os passos do mestre, siga as pisadas do mestre, não deixe de andar e caminhar em direção às pisadas do mestre. Lamentavelmente, algumas pessoas têm que admitir que as pisadas ou as marcas que ele está deixando, as pisadas ou as pegadas que ele está deixando, não são as mesmas pegadas que Jesus deixou para nós. Se você olha na história da vida, aparece mais as pegadas que ele está deixando, que são marcas na vida das pessoas. As pegadas, as pisadas, são marcas que você deixa na vida das pessoas. Eu já disse isso aqui, não sei porquê. Deus sabe porquê. Mas talvez não demore muito, ou talvez seja daqui mesmo que o Senhor vai nos chamar, seja nessa madrugada, de forma coletiva, individual.
Ou talvez vamos nos separar, cada um vai para um lugar, outro vai para o outro, e nós não vamos nos encontrar mais. Mas é satisfação do meu coração, é alegria da minha alma, poder compartilhar com vocês aquilo que Deus compartilhou comigo, e nós nos alegrarmos, talvez, quem sabe, mesmo distante uns dos outros. Eu vou poder me lembrar e dizer: que tempo extraordinário da minha vida, que alegria maravilhosa, que experiência bendita que eu tive quando eu me congreguei naquela congregaçãozinha que estava escrito Cristo viene. E eu vou dizer isso: que alegria, que irmãos abençoados que marcaram a minha vida, deixaram marcas na minha alma. Foi bom, foi alegria total dentro de mim servir a Deus juntamente com aqueles homens. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. E tem pessoas que, lamentavelmente, as marcas que ele deixa são marcas de tristeza, marcas de dor, de decepção. E eu quero dizer para vocês que todos nós que estamos aqui servindo a Jesus Cristo, estamos caminhando e seguindo as suas pisadas. Aonde ele pisou, nós vamos pisar. E quando nós olharmos para trás, para a história da nossa vida, não vai ter marca nossa, só vai ter as marcas de Cristo, porque nós vamos pisar exatamente onde ele pisou e o seu nome será glorificado. A igreja do arrebatamento, portanto, é aquela. A igreja do arrebatamento, pastor Udi, portanto, é aquela que está seguindo a Jesus Cristo juntamente com a sua cruz sobre os seus ombros. E de repente, eu digo isso de todo o meu coração: se você precisar de um sirineu que possa ajudar você com essa carga, se você precisar de alguém que possa ajudar você com a sua cruz, conte com a igreja. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e dizer: conte comigo para carregar a sua cruz. Você pode dizer: conte comigo, eu estou aqui como um sirineu de Deus para te ajudar. Você pode dizer isso. Você não está sozinho. Diz aí, pastor Udi, para o seu filho na fé, que você não está sozinho. Conte comigo, eu estou aqui. Pode contar comigo para te ajudar a carregar a sua cruz. Quantos sentem a alegria de Deus aqui essa noite? Glorifica o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Grande é o teu nome. Eu concluo aqui dizendo o seguinte, para que você entenda. Eu concluo aqui dizendo para você o seguinte: as melhores mentes, as mentes, pastor Hudson, brilhantes, David, guarda isso no teu coração, não se esqueça disso jamais. Irmãos, de um modo geral, Natanael, irmão, igreja, de um modo geral, guarda isso no coração. As mentes brilhantes, as mentes preparadas, as mentes que são capazes de realizar a obra de Deus, elas estão dentro da igreja. As pessoas que vão de fato te ajudar, pastor Hudson, estão dentro da igreja. As pessoas que vão de fato ajudar você na tua tarefa, no teu ministério, estão dentro da igreja. As pessoas que vão somar, irmã Laila, com a senhora, com a sua vida, estão dentro da igreja. As pessoas que vão cooperar com a tua vida, com a tua família, estão dentro da igreja. As mentes brilhantes, capazes de revolucionar esse mundo, não estão lá fora, estão dentro da igreja. E quem são eles, pastor Sóstenes? Quem são eles? Talvez eles sejam como os mendigos à porta de Lázaro. As pessoas, pastor Hudson, de menos cultura, de menos capacidade, as pessoas que não têm muito entendimento, mas que são treinados por Deus para resolver problemas, para realizar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus, através da oração, através do jejum, através de uma vida santa.
porque são pessoas que estão caminhando as pisadas de Cristo. Glória a Deus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Amado seja o teu nome. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Oh, aleluia, Deus. A minha alma se alegra na tua presença, Pai. Porque eu sei que tu estás trabalhando nos corações. Porque eu sei que o Senhor está quebrando, meu Deus querido, todo mal. Toda força maldita, maligna do inferno. Meu Deus querido, que Satanás tem usado contra as nossas vidas. Meu Deus, está sendo destruída aqui nesta noite para a glória do teu nome. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro a ti, ó Pai, e peço ao Senhor a autoridade para repreender esses demônios. Aleluia. Para destruir, Senhor, essas obras malignas, meu Deus, que se levanta contra a vida da tua igreja. Não há força capaz de parar a tua igreja, Deus. Aleluia. Porque tu és, meu Deus querido, especialista em destruir as obras do diabo. Portanto, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Exalta e glorifica o teu nome, meu Deus, sobre as nossas vidas. Pois nós oramos no nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus.